Em 1998, um predador se escondia à vista de todos, bem no meio de São Paulo. E o pior, ele usava a promessa de um sonho para atrair suas vítimas direto para um pesadelo. Essa que vamos contar agora é a história de um dos casos mais sombrios do Brasil. A do homem que ficou conhecido como o Maníaco do Parque. Tenta imaginar o medo que tomou conta da maior cidade do país quando mulheres jovens começaram a desaparecer uma a uma. Os corpos delas eram encontrados num lugar que deveria ser de lazer, sabe? O Parque do Estado. O pânico era real e a busca por um assassino que ninguém via estava só começando. E olha, o medo tinha motivo. Vítimas como a Selma Ferreira Queiroz, de só 18 anos, e a Patrícia Gonçalves Marinho, de 24, foram encontradas. Cada nova descoberta aumentava a pressão na polícia e o pavor na cidade. Tinha um monstro à solta, e a grande pergunta era: quem seria a próxima? Mas quem era o homem por trás desses crimes tão brutais? A investigação, depois de bater em muito beco sem saída e com uma pressão enorme, finalmente chegou a um nome: Francisco de Assis Pereira. Um motoboy que logo seria conhecido no país inteiro pelo apelido que dava arrepios: o Maníaco do Parque. A identidade do assassino era, por si só, uma coisa chocante. Um simples motoboy. Francisco de Assis Pereira confessou uma série de estupros e assassinatos. E a verdade é que o número real de vítimas dele pode ser ainda maior do que o que foi confirmado oficialmente. O perfil dele era uma contradição ambulante. De um lado, um passado cheio de traumas, violência e até uma condição médica chamada dispareunia, que causa dor no ato sexual. Do outro, uma personalidade descrita como extrovertida e principalmente muito persuasiva. Foi essa combinação perigosa que fez dele um predador tão eficaz. E foi justamente essa capacidade de convencer as pessoas que ele transformou numa arma. Os ataques dele não eram aleatórios, não. Eram resultado de um método de caça, um plano bem pensado, um roteiro de 4 passos que explorava os sonhos das vítimas para levar elas até a morte. O manual dele era cruelmente eficaz. Primeiro, a abordagem. Ele buscava mulheres que pareciam vulneráveis, muitas vezes em estações de metrô. Aí vinha a promessa. Ele se passava por um caça-talentos, oferecendo uma carreira de modelo. Depois, a convicção. Com todo aquele charme, ele as convencia de que era uma chance única. E, por fim, o ataque. Ele as levava de moto para o parque para a suposta sessão de fotos, que na verdade era uma armadilha mortal. Só que até o predador mais cuidadoso comete erros, né? A arrogância do Francisco fez com que ele deixasse um rastro de pistas. E a polícia, com aquela pressão toda da sociedade, finalmente começou a conectar os pontos que levariam até ele. A queda dele foi uma sequência de erros fatais. Primeiro, ele usou o cheque de uma vítima para comprar um capacete, um ato que colocou ele no radar da polícia. Depois ele foi lá e entregou um cartão de visitas para uma mulher que o denunciou. O golpe final veio quando o chefe dele encontrou o RG da vítima Selma no banheiro da empresa. Ele ainda tentou fugir, mas foi pego e, para surpresa de todo mundo, confessou tudo em detalhes. A captura encerrou a caçada, mas deu início a um capítulo talvez ainda mais perturbador e cheio de controvérsia. A questão agora era: o que a sociedade faz depois que um monstro como ele é condenado? Então a justiça o sentenciou a 268 anos de prisão. 268 anos! Mas era uma pena simbólica, porque a lei brasileira da época tinha um limite máximo de 30 anos de reclusão. Não importava a gravidade dos crimes, o teto era esse. A diferença entre a sentença e o tempo que ele realmente poderia passar na cadeia era, e olha, ainda é uma coisa chocante. E essa lei tem uma consequência prática e bem assustadora. O ano de 2028 marca a data em que, legalmente, Francisco de Assis Pereira poderia ser um homem livre, depois de cumprir o teto de 30 anos da pena dele. Mas a história fica ainda mais bizarra dentro dos muros da prisão. O Maníaco do Parque virou uma espécie de fenômeno pop macabro, recebendo um número recorde de cartas, e a grande maioria era de admiradoras. É um fato que deixou psicólogos e a opinião pública, assim, de queixo caído.
Esse é um trecho real de uma das cartas que ele recebeu. É só uma pequena amostra de uma correspondência que chegava aos milhares, revelando um fascínio doentio pela figura dele. É um fenômeno que expõe um lado bem sombrio da psique humana, a atração pelo perigo, pela transgressão. Mas as cartas não eram só de desejo, não. Muitas, como essa, ofereciam apoio espiritual, emocional. Viam o assassino em série não como um monstro, mas como uma alma perdida que precisava de salvação. E, pasmem, de amor. O que nos leva ao debate que continua até hoje. De um lado, psiquiatras que o avaliaram dizem que ele é irrecuperável, um perigo iminente para a sociedade. Do outro, o próprio Francisco, que alega ter mudado e bota a culpa dos atos dele numa coisa maligna. E no meio de tudo isso, a justiça brasileira, diante de um dilema: seguir a lei que permite a soltura dele ou garantir a segurança da população. E no fim, é essa a pergunta que fica no ar. O caso do maníaco do parque vai muito além da história de um assassino. Ele força a gente a encarar questões muito complexas. Sobre a natureza do mal, sobre os limites da nossa justiça e sobre a real possibilidade de reabilitação. E enquanto 2028 se aproxima, a resposta definitiva para essa pergunta, bom, ela continua assombrando a todos nós.